alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós estaremos falando essa videoaula sobre a Inglaterra, França, Portugal e Espanha, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, chamado período entre guerras, tudo bem? Então, bora lá iniciar a nossa videoaula. Primeiramente, vamos falar sobre a Inglaterra e a França, que foram, as vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, a Inglaterra, gente, nós conseguimos resumir ela em apenas um parágrafo, porque a Inglaterra, além dela sair vencedora, ela vai ser, o primeiro país aí da Europa a conseguir se organizar financeiramente, até porque vai receber, vamos dizer assim, muita ajuda dos Estados Unidos. E por esse motivo, ela, vamos dizer assim, ela não vai sofrer tanto, com a Primeira Guerra. Uma das práticas da política externa que ela vai acabar fazendo é uma política de apaziguamento com a Alemanha, que eu já estarei explicando para vocês logo a seguir, tá bom? Além disso, a própria Inglaterra ela vai começar a fazer uma corrida armamentista, que nem já tinha ocorrido na Primeira Guerra Mundial. Todos os países sabiam, da Europa, que por mais que tivesse finalizado a Primeira Guerra, e esse período entre guerra, que nem a gente já está estudando aí, já estamos vendo a ascensão, do fascismo, do nazismo, e eles estão observando, que as suas, vamos dizer aí, rivais estão se fortalecendo, eles também vão começar a fazer essa corrida armamentista aí. E vai ser algo até que vai ajudar muito a Inglaterra financeiramente. A França, por mais que ela tivesse ganhado, sim, a Primeira Guerra Mundial, ela está sofrendo muita dificuldade, principalmente econômica. O número de desemprego está enorme, até porque ela perdeu muitos soldados, então está tendo uma baixa populacional muito grande na região francesa, tá bom? E por esses motivos, a França também vai se ver meio que obrigada a fazer essa política de apaziguamento, com os alemães. Por mais que França e a Alemanha, elas sejam aí grandes rivais, desde o período lá que a gente falou sobre a unificação alemã, que a França perdeu os territórios da Alsácia-Lorena aí, que acabou gerando vários conflitos ao longo da história, a França ela vai ter que dar o braço a torcer e fazer nessa política de apaziguamento, por mais que não quisesse. Por que a França vai fazer essa política aí? Simplesmente porque ela tá fazendo que nem a Inglaterra, tentando se reorganizar, até porque ela sabe que um novo conflito tá bastante eminente aí. Peguei essa imagem aqui para vocês poderem observar. Aqui temos grandes líderes, da Inglaterra, da França, da Alemanha e da Itália, tá bom? Que dá para vocês observarem aí. Eles acabam, fazendo essa política de apaziguamento, que a gente vai chamar, quando eles acabam fazendo uma reunião com o principal objetivo de fazer assim, o seguinte, ceder a região dos Sudetos para o Hitler. O Hitler, ele tinha uma coisinha que ele acreditava ser o seguinte, que era a teoria do espaço vital, que ele acreditava que a Alemanha ela deveria ser unificada ao que era, vamos dizer assim, ao período do Sacro Império Romano Germânico. Então ele acreditava que regiões em que morassem os povos germânicos deveria pertencer à Alemanha. E a região dos Sudetos vai ser, uma dessas regiões, e Hitler, ele vai acabar, vamos dizer assim, obrigando que os outros países reconheçam a região dos Sudetos como sendo pertencente à Alemanha. Que nem eu já expliquei para vocês anteriormente, a Inglaterra e a França vão acabar assinando esse acordo junto com o líder italiano aí, até para evitar logo de início esse conflito, até porque eles sabem que vai ter uma segunda guerra, mas eles estão tentando adiar o máximo possível aí também. Muito por conta, vamos dizer assim, dessa política de apaziguamento, porque o Hitler, ele tá pintando e tá bordando lá na Europa e ninguém tá fazendo nada, vai ser durante, essa política que Hitler vai acabar invadindo a região da Polônia. E aí sim a gente vai dizer que vai ser o maior estopim que vai ocorrer, a Segunda Guerra Mundial. Por que a região da Polônia? A região da Polônia era uma região, vamos dizer assim, que tanto a França quanto a Inglaterra, eles viam como territórios benéficos,
para suas regiões. E quando o Hitler ele começa a fazer essa política expansionista e acaba invadindo a Polônia, vai ser o momento que a França e a Inglaterra vão falar, opa, peraí, a gente vai ter que barrar esse carinha aí, esse nazista, porque ele tá achando o quê? E não é ele quem manda aqui, não. Se ele tá conquistando esses territórios é porque a gente tá permitindo. E aí sim, né, se inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Por enquanto eu não vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, porque isso daí será feito em outra videoaula, tá? Que nem a gente tá falando. O objetivo dessa aula é falar sobre o período entre guerras, tudo bem? Bora então falar aqui sobre Portugal. Gente, Portugal. O rei Dom Carlos I, né, ele vai ser assassinado no ano de 1908 e Dom Manuel vai acabar subindo, né, ao poder, só que ele vai sofrer um golpe de estado em 5 de outubro de 1910. Professora, você não está falando que é o período entre guerras? Por enquanto, a gente não está falando, né, sobre o período entre guerras, porque tudo isso daqui que eu estou citando para vocês, ainda em Portugal, é antes da Primeira Guerra Mundial. Mas eu tenho que falar sobre isso daí, porque senão, vamos dizer assim, acaba tendo um desconexo na história, porque vocês ficam sem entender como que até então Portugal era uma monarquia e do nada, né, passa aí para um regime totalmente ditatorial. Agora sim eu vou falar para vocês, tá bom? Após esse golpe dos republicanos, quem vai assumir o poder vai ser um carinha chamado General Gomes da Costa, né? Eu falo Gomes da Costa, eu lembro de uma marca, né, de sardinha. Mas bora lá, gente. Esse general, ele assume, mas ele vai acabar sendo deposto, tá bom? Por outro general chamado Oscar Carmona. Aí sim o Carmona, ele vai acabar nomeando para o seu ministério, tá? Antônio de Oliveira Salazar. Guardem esse nome Salazar, porque esse cara sim é quem vai, né, implantar o governo ditatorial em Portugal. Salazar, uma das primeiras práticas, né, quando ele assume o ministério, vai fazer o quê? Ele vai melhorar a economia portuguesa, que até então já estava se vindo, né, a gente consegue observar, até antes, né, da Primeira Guerra Mundial, já estava vindo muito ruim aí, então ele vai conseguir melhorar essa economia, tá bom? Por conta disso, ele vai ter um grande número de simpatizantes, né, às suas práticas governamentais. No ano de 1932, ele vai ser nomeado o conselho, né, o presidente, né, do Conselho de Ministros. Nada mais, ele vai receber o cargo do que a gente vai chamar de primeiro-ministro lá de Portugal. Então, quem de fato governa, né, Portugal, não é mais o general, mas sim a figura de Salazar. E um ano após 1933, aí sim ele vai implantar, né, a ditadura, o famoso Estado Novo em Portugal. E aí sim a gente começa a falar, né, sobre o período entre guerras, né, e o famoso Estado Novo lá em Portugal. O Estado Novo, que eu já citei para vocês, foi implantado no ano de 1933 e vai perdurar até o ano de 1974. Sim, gente, vai ser uma ditadura, assim, de um longo período, tá bom? Primeira coisa aí que o Salazar ele vai fazer, que isso daí é uma prática de todos os governos de características fascistas, tá bom? Primeiramente vai adotar um partido único, ele vai começar com essas práticas do colonialismo, principalmente, né, em Portugal, principalmente no continente africano, né, que a gente consegue observar aí essa corrida colonial, então ele vai ter essa prática colonial muito grande em Portugal. Além disso, vai implantar a censura, que era algo totalmente, vamos dizer assim, de praxe desses governos nazifascistas, e ele também vai começar, né, a fazer o culto à sua própria imagem. Isso era algo, gente, que não só os governos nazifascistas faziam, mas até o próprio, né, Stalin, lá na Rússia, também já tinha essa prática, que não podemos esquecer de citar. Além disso, ele vai, né, fazer essa exaltação aos méritos, né, da expansão marítima portuguesa, lá do século XV, que nem a gente já estudou aí, né, em aulas presenciais, mas aqui no meu canal também tem uma videoaula falando sobre, né, essa expansão marítima portuguesa, tá bom? Claro que nem eu falei para vocês, essa prática do colonialismo aí estava muito forte,
Em meados do ano de 1960, né, lá na região africana, vai ocorrer, né, muitas guerras de independência. E aí sim, por conta dessas guerras de independência, até porque a gente consegue observar aqui que o Salazar ele vai acabar mandando muito exército, né, pro continente africano, vai acabar gastando muito dinheiro por conta dessas guerras de independência, vai começar a ficar desmoralizado politicamente porque, né, vamos dizer assim, esses conflitos entre africanos e portugueses, os africanos vão acabar, vamos dizer aí, se ganhando algumas vitórias bastante significativas. Isso fez com que o governo ele acabasse, né, se enfraquecendo. Quando ocorre a Revolução dos Cravos em Portugal, aí sim, gente, né, a gente diz que o regime ele cai, né, e a ditadura em Portugal ela se finaliza aí de fato, tudo bem? A gente começa a observar que vai ser implantada em Portugal, após esse longo ano de ditadura, né, uma democracia liberal. E aí sim, Portugal ela vai se integrar, o que a gente conhece, né, que seria a União Europeia. Tudo bem? Podemos então aqui falar sobre a Espanha, né, a última aí, né, dos nossos países que estamos citando sobre o período que a gente está falando aí, né, sobre o período entre guerras, tudo bem? Vamos lá, então. Gente, a Espanha. Não tem como a gente falar de Espanha sem falar sobre Guerra Civil Espanhola. Tudo que eu estarei citando para vocês é referente à Guerra Civil Espanhola, tudo bem? No ano de 1936, que é o período entre guerras aí que a gente está estudando, a Frente Popular, que era uma coligação, a gente vai dizer uma união entre os liberais e esquerda, tá bom? Eles vão acabar ganhando as eleições. A gente sabe que em todo o país sempre vai ter partidos de esquerda e partidos de direita. E sempre quando um partido ganha, sempre vai ter um partido de oposição. E nesse caso da Espanha, aí, a oposição, nesse caso, era a direita, que se autonomeavam como nacionalistas, né? Eu falo que os partidos de direita têm essa característica de se apropriar, né, dessas características nacionais. Então, se apropriar da bandeira, de dilemas, de hino, entre outras coisas mais. Esses nacionalistas aí, esse povo de direita, eles vão ficar bastante inconformados porque eles tinham medo, né, de que vamos dizer, essa frente popular, ela acabasse retomando algumas reformas, né, que tinham sido, vamos dizer assim, esquecidas pelo governo anterior, que era um governo de direita. E não só por isso, mas a Frente Popular, quando ela ganha, ela meio que tá fazendo um embate, né, o que está ocorrendo lá na Europa, que seria a ascensão desses governos nazifascistas. Então, por esse motivo, né, esse grupo de direita, esse grupo de nacionalistas, eles vão começar a pedir a intervenção militar. Sim, gente, qualquer, né, semelhança aí que a gente observa nos dias atuais aí, não é coincidência não, tá bom, gente? Vamos lá, continuando. Esses militares, principalmente os que estavam servindo na região do Marrocos, né, que fica no continente africano, eles vão declarar o estado de guerra. E aí sim, aos poucos eles vão conquistando esses territórios e vão implantando um regime ditatorial. Então ele sai do continente africano e vai vir da região, né, a Europa, e aí sim eles vão conquistando principalmente, né, esses, vamos dizer assim, as regiões que continham-se principalmente os grandes centros urbanos, tá bom? Quando eles estão tomando território, essa frente popular, né, que agora eu vou começar a chamar de republicanos, porque até então a frente popular, que era só de liberais e esquerdistas, eles começaram também a receber apoios de defensores do poder, ou seja, pessoas que eram contra esses governos ditatoriais, esses governos, né, autodenominados aí nazifascistas. Então, esses republicanos defensores, né, da república, da democracia, eles vão pedir ajuda para a França, para a Inglaterra, né? E eles vão receber, sim, mas vai ser uma ajuda, assim, tão mínima que a França, a Inglaterra, até o México, gente, que está aqui no continente americano, vai enviar ajuda, e a própria União Soviética, né? Mas essa ajuda, assim, vai ser uma ajuda tão, vamos dizer assim, mais simbólica, né, do que ajuda de fato,
que, olha, era melhor se não tivesse enviado nada. Enquanto isso, os nacionalistas, né, aquele povo de direita que eu falei para vocês, né, e eles tinham a liderança do general Franco e eles vão receber muita ajuda, principalmente da Alemanha e ajuda também da Itália fascista. Muitos, né, historiadores, eles falam que a Alemanha e a Itália, principalmente a Alemanha, vai dar muita ajuda para os espanhóis, né? Nesse caso, eu tô falando para esse povo de direita aí, para esses nacionalistas, era com o principal objetivo de fazer um ensaio de guerra. Os historiadores vão dizer que a Guerra Civil Espanhola, ela nada mais foi do que um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Vai ser onde os nazistas, eles vão, vamos dizer assim, testar todo o seu armamento bélico, onde eles vão fazer experiências, né, com aquelas armas, vamos dizer assim, que eles produziram. E eles acabaram dando essa ajuda aí para esse grupo de direita. Resultado, né? A Guerra Civil Espanhola, ela foi finalizada no dia 1º de abril de 1939 e esse grupo, denominado de nacionalistas, conseguiram vencer, né, esses republicanos. Uma ditadura foi imposta pelo general Franco. E aí sim, né, a gente começa a falar sobre, né, o governo franquista, sobre o regime franquista, tá bom? Eu coloquei aqui ao lado para vocês um quadro, né, do Pablo Picasso, que é chamado Guernica, que foi criado no ano de 1937. Por que a gente coloca esse quadro aí, né, que eu acho que é o maior símbolo, né, da representação aí da Guerra Civil Espanhola? A cidade de Guernica, ela vai ser totalmente, né, bombardeada por aviões alemães. E, principalmente, né, pelas ruas aí, os soldados alemães vão acabar fazendo, assim, um assassinato em massa dessa população aí. E a gente consegue observar pelo quadro esse desespero, né, olha, para falar a verdade, é até difícil a gente conseguir interpretar tudo que o Pablo Picasso ele quis colocar, porque graças a Deus, eu falo assim que o Brasil ainda é um país pacífico e a gente nunca teve que passar por nada disso. Mas imagine se você ter a sua cidade totalmente bombardeada, ser metralhada, sem você saber o que está acontecendo de fato, tá bom? Aqui no meu canal, o professor de artes, né, o Alexandro Vugo, todo mundo conhece mais popularmente como Chuck, ele fez uma videoaula falando sobre Pablo Picasso e ele faz uma releitura, né, bastante detalhada dessa obra aí, tá? Que no caso seria o Guernica. Então eu deixo aí para vocês assistirem, que é bastante interessante e acaba complementando até mais, né, sobre esse período entre guerras que a gente tá falando aí, tá? Falando sobre o regime franquista. O regime franquista, ele vai ter essas características totalmente fascistas, tá bom? E uma das primeiras práticas, né, que o general Franco ele vai fazer, vai ser perseguir judeus, maçons e apoiadores, né, que acreditavam em grupos separatistas. A gente consegue observar que durante o regime franquista, né, vai ocorrer uma crise econômica muito grande, vai ter, né, uma baixa capacidade de produção aí industrial e vai ocorrer uma migração em massa, né, da população espanhola. Então, assim, a população espanhola vai acabar migrando para outras regiões. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, a Espanha ela vai tentar se manter neutra, até porque ela não tem condições nenhuma, vamos dizer aí, de enfrentar uma guerra de fato, mas, né, em um determinado momento da guerra, a Espanha ela acaba, né, vamos dizer assim, tentando ajudar o governo alemão aí, ok? No ano de 1955, lembrando que no ano de 1945 acabou-se a Segunda Guerra Mundial, a Espanha ela não vai se integrar à ONU, mas 10 anos depois ela acaba participando, até porque o governo espanhol acaba, vamos dizer assim, tendo uma proximidade maior com os Estados Unidos. E por conta disso, né, os Estados Unidos acaba até ajudando financeiramente a Espanha. Mas por que os Estados Unidos ele vai ser tão benevolente? Após a Primeira Guerra Mundial, ou melhor, perdão, após a Segunda Guerra Mundial, vai ocorrer um período na história chamado Guerra Fria, né? E essa Guerra Fria, ela nada mais vai ser, né, a gente vai dizer, do que um conflito ideológico entre o capitalismo e o socialismo.
E os Estados Unidos, ele vai acabar ajudando muitos países da Europa, até para tentar, vamos dizer assim, diminuir a influência que a União Soviética, ela tinha nessa região. Então, por esse motivo que a Espanha, ela vai ser contemplada aí com essa ajuda financeira dos estadunidenses, tá bom? No ano de 1966, a gente consegue observar aqui, né, que o General Franco, ele vai acabar criando uma constituição, ou seja, aos poucos, a gente observa que ele tá, vamos dizer assim, diminuindo esse governo ditatorial, né? E no ano de 1975, Franco acaba morrendo. E quem assume o poder, nesse caso, vai ser o Juan Carlos, tá? E aí sim a gente vai dizer que termina-se esse regime fascista e começa, assim, ao pouco, né, vamos dizer assim, ser reintegrado à democracia de uma forma totalmente pacífica, tá bom? No ano de 1986, a Espanha, ela faz parte, né, da União Europeia. Tudo bem? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso tiver alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu estarei respondendo aí para vocês, tudo bem? A gente se vê numa próxima videoaula. Beijo, beijo, turma. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.